Como eu disse no início da redação, o aliado do vice-presidente Michel Temer, que está na espreita de pegar o poder, pelo menos ele quer, né, pegar o poder, ao que tudo indica, o ministro da Aviação, Eliseu Padilha, diz que vai deixar o governo. O ministro anunciou a correligionários que deve se encontrar com a presidente na próxima segunda-feira para entregar a carta de exoneração. Padilha teria tentado entregar a carta de exoneração do cargo ontem à presidente. No entanto, não conseguiu uma brecha na agenda presidencial. Segundo a linha sucessória da presidência da República, o vice-presidente Michel Temer tem evitado de participar das principais discussões com integrantes da cúpula do governo e de se posicionar publicamente sobre a instauração do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Isso é o indicativo que Michel Temer vai fazer aquilo que político é especialista, trair. Nós vamos conversar daqui a pouco com o cientista político Rudá Rissi sobre isso. Mas vamos falar agora da presidente Dilma. Recebida por uma plateia majoritária a seu favor, a presidente Dilma afirmou hoje, na 15ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, que o processo de impeachment contra ela, abre aspas, não tem fundamento, fecha aspas, e que é resultado de um movimento sistemático que tenta questionar o resultado legítimo das eleições. Isso também foi ela quem disse. A presidente repetiu os argumentos de seu pronunciamento feito na quarta-feira, quando o processo foi aberto pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e disse que as razões do pedido de impeachment são inconsistentes e improcedentes. Segundo ela não cometeu nenhum ato ilícito durante seu governo. A presidente chegou a ter o seu discurso interrompido com a plateia pedindo fora Cunha e gritando "não vai ter golpe". Apesar de a maior parte dos participantes demonstrar apoio à presidente, algumas pessoas chegaram a gritar fora Dilma e fora PT. Por conta das divergências, algumas pessoas batiam boca e discutiam na plateia. Vamos conversar sobre o assunto, o impeachment, com o Rudá Rissi, sociólogo e cientista político e um dos mais conceituados do país. Rudá, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. Tudo bem? Você que está sempre aqui no Cena Política, que eu apresento, colaborando aqui com suas análises pertinentes. E falando em análise, eu queria saber de você isso. Você conversou com vários partidos, você conversou com vários analistas políticos. Nos últimos 2, 3 dias, você me disse que está conversando assim enormemente com vários aspectos e quadros, matizes da política brasileira. Você acredita que vão conseguir o impeachment da presidente Dilma? Veja, política é uma mudança contínua, é muito dinâmico. E como você disse... Eles dizem que é uma tempestade, né? Bate um lado, bate outro. E ela é marcada por traições, alianças de última hora. Meu pai, que foi uma liderança política muito importante no interior de São Paulo, dizia que em política não existe 2 palavras no dicionário de um político, que é sempre e nunca. Portanto, se não tem nunca nem sempre, quer dizer que tudo pode ocorrer. Não dá para ter bola de cristal, né? Não, dá para ter uma... Mas o que nós temos nesse momento, portanto? Nesse momento, surpreendentemente, o anúncio foi feito do acolhimento do pedido de impeachment pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi feito na hora errada, do jeito errado e pelo personagem errado, pelo visto. O que aconteceu em 2 dias seguintes ao anúncio? Houve uma articulação e uma série de pronunciamentos de forças políticas que estavam se distanciando e muito do PT e do governo Dilma. Por exemplo, o PSOL, por exemplo, Marina e a Rede, por exemplo, a CNBB, para quem não sabe, se afastou muito nos últimos meses, anos do lulismo, faziam uma certa oposição, né? Não era nem apoio crítico, era muito mais além do que apoio. E crítico era mais crítico do que apoio. E há um alinhamento muito importante nesse momento de forças políticas progressistas que historicamente lutaram pela democratização do país.
Isso não se via desde o início do governo Dilma. Esse alinhamento esquerda, centro-esquerda, democratas, não ocorria de tal maneira que isolou as forças pró-impeachment. É algo impressionante. Deixa eu te perguntar até isso. Seria por essa razão que você está analisando, colocando aí, Rudá, que o jornal The Economist, que é um jornal tradicionalmente, é um jornal conservador inglês, publicou agora que o acolhimento do pedido de impeachment foi feito pelo personagem errado, que teria dado um tiro no pé e que isso acaba fortalecendo a presidente Dilma, que estava se enfraquecendo. Exatamente, olha, você vê, o The Economist publica esse artigo, muito interessante. Um jornal conservador, né? Que ele tenha publicado, mas... E uma bíblia aí dos neoliberais, né? No mesmo momento que o jornal O Globo publica um levantamento dizendo que nesse momento não passaria o impeachment na Câmara de jeito nenhum. Foi no mesmo momento. Eu conversei com muitos dirigentes de alguns partidos, o PCdoB há muito tempo que eu não via tão leve, tão alegre, dirigentes do PCdoB, dizendo o Eduardo Cunha deu todas as chances para a gente recompor a imagem do governo Dilma. Não é do PT, é do governo Dilma. O PT continua, me parece, ladeira abaixo. Muitas pessoas dizem abaixo da crítica, né? Agora, o governo Dilma já vinha se recuperando, não necessariamente por notícias muito interessantes, otimistas, né, e positivas, mas mais em função de uma queda daquele volume de ataques ao governo dela, quer dizer, de rua, ataques de rua, da própria oposição, eles foram perdendo o controle. Veja que o PSDB, que foi o partido que a enfrentou nas eleições passadas no segundo turno, vem tendo um pior momento da política partidária deles no governo Alckmin, que é a base central do PSDB no Brasil, em São Paulo. Então, o Datafolha acaba de publicar uma pesquisa mostrando uma queda histórica de popularidade do governo Alckmin. Ele teve que recuar em função dessa pesquisa Datafolha em relação àquela reestruturação do sistema de ciclos das escolas que ele havia anunciado, e com isso ele perdeu um secretário que apoiava essa proposta. Então, é uma situação muito delicada, um momento tenso, e o Eduardo Cunha, digamos, deixou muito patente de que aquilo era uma chantagem, e quando ele percebeu que ele tinha perdido completamente os apoios, inclusive vazou hoje pela imprensa que a principal preocupação dele foi a movimentação do Janot, né, da Procuradoria-Geral da República, que vai abrir mesmo um pedido de afastamento dele da presidência. E ele, então, tentou mostrar que ele tem força, só que com isso ele cometeu um suicídio político de vez. Ele não tem mais o que se segurar. Um inimigo como Eduardo Cunha, a gente pode até analisar que se torna um melhor amigo no momento desse, né? Exatamente. Você veja que assim, o governo está tão seguro das condições políticas que ele tem nesse momento, que ele quer que todo o processo, vamos só lembrar ao telespectador, como é que é o início do processo de impeachment. E lembrando que a legislação mudou do Collor para cá. Ela é muito mais longa do que foi em Collor. Quase o dobro, ou mais que o dobro. Então vamos lembrar. Primeiro se instala uma comissão especial composta por todos os partidos, com bancada. 65 São 65 parlamentares. Vai ser segunda-feira que ela vai ser colocada. Segunda-feira, né? às 18 horas. Vai ser apresentada. E a ela já tem uma votação secreta em que se elege o presidente e o relator dessa comissão. Essa comissão aguarda por 10 sessões a defesa da presidente Dilma e vota em 5 sessões essa defesa. A presidente Dilma está forçando para durante o recesso começa dia 22 de dezembro. Está querendo que ache uma extensão, né? Tal a segurança dela em relação a isso. Uma extensão do processo. Ou seja, se ela realmente estiver correta, ela destrói a oposição no início do ano. Ou seja, a principal bandeira equivocada do senador Aécio Neves, porque é um jogo, é uma roleta russa, né? Ou não tem a bala ou morre, não tem alternativa. Ela está apostando, e o PSDB acusou o golpe, dizendo que não, que ele quer o recesso, e só no retorno diz que é porque quer desgastar o governo, mas na verdade o maior desgaste que pode ter é votar o impeachment e passar o impeachment. Mas seria por isso que o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, que é mineira, Robson Andrade, pediu para se resolver isso rapidamente, ou então mudar o presidente.
Ele chegou a Exatamente. colocar, né? Então, vê- Ou resolve ou muda. Pode ser Uma resposta ao empresariado? Pode ser. Não, evidentemente que o impeachment é o pior dos cenários para a indústria brasileira, a economia brasileira. Não há dúvida nenhuma. Não é? Nós não vamos ter investidores, uma situação de grande instabilidade. Quer dizer, essa é uma situação ruim para a economia, já em queda livre, num processo de recessão. Nós vamos ter um semestre inteiro, se iniciar mesmo em março, nós vamos ter um semestre inteiro de julgamento, porque aí a presidente é afastada, se realmente for acolhida a decisão para ir para plenário, para ela não ter nenhum tipo de instrumento de imposição, de acordo junto à Câmara. E aí ela é afastada e pode ser afastada até no máximo 6 meses. Então é um processo muito desgastante, à beira das Olimpíadas, que pode ter um investimento de turismo razoável, e em seguida a eleição municipal. Mas, Daí, embora essa temeridade da presidente Dilma, ou ao contrário, embora ela não esteja temendo, ela está numa situação fustigada de vários lados. O próprio processo do impeachment, que ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, né? Depende muito de movimento de ruas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, foi também apresentado lá no Tribunal Superior Eleitoral outro processo contra ela e contra Temer, né? Referente à eleição. Que se os dois forem condenados, aí, não tem nada de Temer assumir, obviamente. Exatamente. Os dois vão para o buraco. E convoca-se uma nova eleição. Quer dizer, são dois frontes. Exatamente, só que os dados que são divulgados o tempo inteiro é que o Supremo Tribunal Federal barraria esses processos, né? Inclusive o ministro Marco Aurélio vem fazendo pronunciamentos sempre com muito cuidado, com muita cautela, mas que vão nessa direção, né? Ou seja, quando os ministros querem criar uma situação constrangedora, eles sabem criar, né? Haja visto que o ministro Joaquim Barbosa fez, o ministro Gilmar Mendes, o próprio Marco Aurélio, com mais cuidado, mas dessa vez ele falou claramente que não há condição nenhuma do Eduardo Cunha prosperar. Já tinha falado alguma coisa sobre problemas eleitorais. Então você acha que no TSE não é problema para ela? Pelo menos nesse momento, é isso que eu estou dizendo, nesse momento não vejo como, né? Você falou da situação de rua. Isso depende muito também de que acontecer, de rua. Né? É verdade, só que nós temos uma queda de abril em diante de mobilizações de rua no Brasil, né? Então, assim, é um momento muito equivocado para a oposição, final de ano, com Natal, para tentar uma ação dessa, no momento em que o próprio PSDB, que é o principal partido de oposição, está sendo ferido, não é de morte, mas ferido na sua principal base política, em que não tem maioria, que teria que conquistar. É uma situação delicada que de novo, nesse momento, os dois personagens, não partidos, mas os dois personagens que estão disputando as glórias de um possível desfecho, são a presidente Dilma, que pode transformar esse pedido de impeachment num tiro que sai pela culatra, e o vice-presidente Michel Temer. São os dois que disputam, nesse momento, o futuro do país. Agora, a presidente Dilma, o que parece, está, naturalmente, isso é uma linguagem figurada, né? Está dormindo com o inimigo. Está tendo um inimigo lá no próprio Palácio de Governo. Porque essa saída de Eliseu Padilha, que é ligada ao Temer, pode ser um indicativo que o Temer está querendo bombardear a base da presidente. E também estão falando que o ministro do Turismo, Henrique Alves, que também é do PMDB, pode pedir demissão. Então, veja, primeiro são ministérios, vamos dizer assim, marginais, né? Mas ligado ao Temer, né? Ligado ao Temer, mas marginais. Ou seja, é também uma demonstração calculada, porque nenhum político experiente jogaria todas as suas fichas no primeiro lance, não é? Então ele está jogando um lance atrás do outro para dizer que ele é independente. Agora, eu queria aproveitar essa situação para talvez a gente começar a ser mais analistas, mais frios no Brasil em relação à política e menos sangue quente, menos plateia de auditório de programas de TV, de auditório, né? Eu acho que assim, o que o Temer está fazendo é o que acontece na política diariamente, mas que nunca vem à tona claramente. Só que o Temer está jogando agora à luz do dia, ou seja, puxar tapete. Não existe amigo na política.
puxar o tapete, que é a lógica. Todos fazem isso. O livro do Fernando Henrique, recém-publicado, ele praticamente destrói todos os seus principais aliados, a começar pelo José Serra. Aliás, vários ex-ministros dele vieram cobrar por que ele falou o que ele falou no livro. Sim. O Lula atirou para todo lado. O Lula destruiu todos os possíveis candidatos a presidente que pudessem fazer sombra a ele. Tarso Genro, Benedita da Silva, Cristóvão Buarque, a lista, Marta Suplicy, a lista é enorme. E aí nomeou como candidata dele uma pessoa que não tem peso político nenhum, e agora nós estamos vendo que ele não tem mesmo. A Dilma foi escolhida como um verdadeiro poste. Né? O Temer está fazendo a mesma coisa, não há nada de dizer ele é traidor, um safado. Ele pode ser traidor, safado não é. Ele é político. Esse é o meio onde ele atua. Ou você pensa... A lógica é a traição, né? Inclusive no PMDB. Você veja, agora há pouco passou as cenas, né, naquele off que a gente viu, né, de vocês aqui falando Sim. da presidente Dilma, apareceu atrás dela, o governador do Rio de Janeiro, o Pezão. Sim. E ele acabou de dar uma declaração dizendo que Eduardo Cunha errou e muito contra o Brasil. Que era momento... Ou seja, dentro PMDBista, do né? PMDBista. Dentro do PMDB tem uma disputa de foice. Então, assim, esse faz... O PMDBista é do mesmo estado, os dois. Eu queria dizer o seguinte, se nós partirmos do princípio de que o que o Temer está fazendo é política, e vou te dizer mais, não vem dizer a política é suja, porque em casa acontece isso com os nossos irmãos, os nossos filhos pequenos. Se a gente partir desse princípio, o que a gente tem que entender a partir daí é até um certo distanciamento e ver como que ele está se movimentando. É verdade que o Temer, então, se afastou do governo? Não. O que ele está fazendo? Na possibilidade, que ele não tem certeza nenhuma, dele assumir a presidência, ele tem que ter uma base política confiável. Então ele está tomando uma distância cuidadosa, criando alguns lances que fazem nós, analistas e jornalistas, darmos volume a algo que a gente não sabe se tem volume mesmo. Então, são sinalizações inteligentes de um político hábil que não abriu a boca, não falou nada até agora. Rudá, estão me falando ali que o tempo acabou, mas eu quero você pontualmente falar daquilo que eu anunciei. O Congresso, com o processo de impeachment, vai se tornar um leilão, um balcão de negócios? Começou já, você pode ter certeza. E é daí leilão que vem, portanto, não é a rua. Não é a rua que vai definir, não, o processo de impeachment. Vai ser o leilão. Pode ter certeza. O impeachment é um dos institutos que nós temos dentro da nossa democracia mais equivocados da nossa história. Nós não podemos dar o futuro de alguém que eu elegi para pares profissionais políticos que vão se apoiar nesse leilão para decidir. Nós tínhamos que fazer com que o eleitor retirasse o poder que nós demos para o eleito. Agora, a hora que nós jogamos para dentro da Câmara, para dentro do Congresso, são políticos, são pares. Toda vez que nós tivemos impeachment no Brasil, ou próximo disso, desde o Getúlio Vargas, o que nós tivemos na prática foi leilão. Quem tem mais força no leilão ganha a parada. O governo vai ter mais dinheiro, mais condições para bancar o leilão? Parece que sim, né? Rudá, eu lhe agradeço muito, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você. Bom feriado prolongado. Muito obrigado, eu vou estar trabalhando. Trabalhando. Você não vai estar entre aqueles que vão estar divertidos. Boa noite. Boa noite. E o Redação BH News volta logo após um breve intervalo.